A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés descia do monte, o rosto dele fazia o quê? Resplandecia. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que quando estamos felizes, a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. Sabe aquela pessoa que vive na prova, que vive na dificuldade, que vive na situação, mas quando entra na igreja sempre é feliz? Você pode conhecer alguém assim, alguém que passa muita dificuldade, mas todas as vezes que vai fazer alguma coisa para Deus, está sempre sorrindo. É porque ele sabe que mediante a dificuldade que ele passa, todas as vezes que ele vai para a presença de Deus, ele tem que estar feliz, ele tem que transparecer alegria. Existem pessoas que têm carro, têm casamento bom, tem até dinheiro na conta, mas não tem a formosura de Deus sobre a sua face, que é o que? A alegria, a presença. Moisés, ele não tinha um carro no deserto, ele não tinha uma cama quente, mas ele tinha presença. E todas as vezes que ele descia do monte, as pessoas não viam a face, o rosto de Moisés, eles viam a alegria do Senhor e a presença de Deus. Tem pessoas que preferem andar com um anjo. Eu prefiro que eles estejam nos servindo, mas eu prefiro andar com Deus, porque Ele é dono da vida e Senhor sobre todas as coisas. Eu acho que Deus queria mais olhar para Moisés e entender se Moisés realmente entendia o que era a presença. Naquela hora, irmãos, eu vejo o coração de um amigo, de um Senhor, de um Pai. Eu acredito que Deus olha para Moisés e fala assim: eu não tenho como não ir com a minha presença. O meu filho preferiu a mim do que os querubins e os serafins. Moisés subia ao monte, e Deus fez uma proposta a ele. Falou assim: você vai me ver, mas você não vai conseguir olhar para a minha face, você vai olhar pela fenda da rocha. Olha só que forte isso. A fenda é um espaço, uma brecha, uma lacuna, um pequeno espaço em qualquer outro tipo de coisa, não só em uma rocha. E Moisés, para ver Deus ou falar com Deus, a glória dele era tão grande que ele não tinha capacidade humana de olhar para a face diretamente. E Deus preparou uma pequena brecha, uma fenda, para que Moisés pudesse ver a beleza da glória do Senhor. E Moisés estava ali, aproveitando o momento da queda de um povo, e disse: ei, eu já te ouço há muito tempo, eu te conheço pela uma chama de uma sarça, mas a partir de agora, a minha intimidade vai te ver com os meus olhos. Ele estava feliz porque ele sabia que a partir daquele momento, o seu ministério não era aquele que as pessoas diziam: quem é Moisés? As pessoas achavam que Moisés era um simples egípcio ou um simples hebreu, mas a palavra Moisés no hebraico significa Moshe, e ele significa tirado das águas. E Moisés, falar de água, fala tirar do Espírito. A simbologia da Bíblia, todas as vezes que falamos de água, falamos do Espírito. Então, a partir daquele momento, Moisés não falaria simplesmente: eu sou filho de um hebreu, ou eu sou simplesmente um egípcio. Ele fala: eu sou aquele que Deus tirou das águas. Em outras palavras, eu sou aquele que nasceu gerado do Espírito. Sabe o que é isso? Ele estava pronto para viver um momento de intimidade maior. Ele iria ver a face de Deus. Mas e o povo? Eles queriam tanto uma prova que Deus existia, não simplesmente pelos milagres, eles também queriam ver. E Deus falou para Moisés: Moisés, se esse povo olhar para mim, eles serão consumidos, porque a minha glória é tão grande. Mas Senhor, eles precisam te ver, eles precisam sentir. A Bíblia diz que pela fenda da rocha, quando Moisés olha para a glória, só pela fenda, pelo espaço, pela brecha, quando Moisés vira para o povo, a face de Moisés estava resplandecente, que o povo mal conseguia olhar para a face de Moisés. Imagina para a glória de Deus. Aí eu me pergunto: por que eles não conseguiam ver Deus como Moisés? É muito simples, porque quem tem intimidade, gosta de andar perto, conversar, entende quem está do outro lado. Quem não conhece, quando olha para alguém que fala bonito, mas quando olha pessoalmente, não tem conhecimento do que é. Aí eu digo para a igreja: quem é você hoje? Será que Deus pode apresentar para você, não simplesmente como a lei, que as pessoas tinham medo de ver a face de Deus, mas pela graça, e Jesus olhar para você
diabo são as próprias pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho chamado ágape. Está na hora da igreja entender que a presença não é vir a um culto, que a presença não é carregar uma Bíblia, que a presença não é vestir uma roupa, mas a presença é algo que te leva para uma intimidade muito maior com a glória de Deus. Diga glória a Deus. Mas que presença é essa? Presença que muitos aqui viveram, e presença que pessoas nunca provaram. Nos momentos da minha fraqueza, visto que o Senhor já teve fraqueza, claro, eu sou homem. E por que você não negou a sua fé? Porque eu conheci um Deus que me tirou do deserto, e qual eu não troco Ele por nada, por uma noite de prazer, por uma festa mundana, pelo relacionamento qualquer, porque eu conheço a presença. E por que você está falando sobre a presença? Porque Jesus, ele nos ensinou dois fundamentos. Ele falou um acerca de uma rocha e outros acerca de uma areia. E as pessoas que edificassem a sua casa sobre a rocha, e eu estudando sobre a rocha não é algo que só dá nas alturas. Existe terreno, solo, e abaixo do solo das escavações existem as rochas. E tem pessoas que só edificam a sua fé, a sua vida, quando simplesmente alcançam a rocha. Todo construtor, engenheiro, arquiteto, quando vai preparar uma casa, a primeira coisa que ele olha é o solo. Porque se esse solo for um solo frágil, que não tem uma estrutura, e quando ele escava e acha pedras, mesmo que ele pegue equipamentos mais sofisticados para destruir, ele entende que aquela estrutura está edificada numa rocha, e ele pode fazer uma pavimentação maior, ele pode subir as alturas o mais alto possível, porque ele sabe que tem uma boa edificação. Na igreja existem pessoas que querem ir para a rocha, mas elas não querem ir para as rochas das estruturas, elas querem ir para as rochas em cima, para se aparecer, ou para se mostrarem, ou talvez para que as pessoas aplaudam porque chegaram lá. Mas eu aprendo e aprendi hoje que a verdadeira edificação não é aquela que simplesmente está no alto, mas é aquela que começou por baixo, o mais profundo possível. E existem pessoas dentro da obra de Deus que não têm esse nível de entendimento, nunca cavaram o terreno, porque cavar é como se você fosse orar, buscar entendimento, buscar intimidade. E tem pessoas que querem subir na vida, mas não querem descer para subir depois. Tem pessoas que querem crescer na vida, mas para crescer é necessário que nós nos diminuímos para que cresçamos depois. E tem pessoas que não entendem isso, por quê? Porque nunca entenderam a edificação da sua vida espiritual. Hoje, jejum não é para obreiros ou para pastores ou para líderes, oração não é para pastores e para líderes, vida de vir à igreja não é obrigação para membros ou congregados ou pastores. Essa vida que estamos aqui hoje, em pleno domingo, abrindo mão de tudo, para mim é uma satisfação de buscar a presença de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Diga amém. E hoje nós temos que forçar a fé das pessoas. Nós temos que criar fantasias. Nós temos que prometer alguma coisa para que eles venham ao culto. E é tão triste quando a gente fala, hoje terá algo especial no culto, porque todo culto tem que ser especial. Mas por que a gente aprendeu até talvez a falar assim? Porque as pessoas só vão quando acham, elas acham que vai ser especial quando for o certo pregador ou certo ministro, o segredo estará cheio. Os maiores milagres, irmãos, na Escritura Sagrada foi quando os homens estavam sozinhos, mas a presença se manifestou. Existia um profeta nas Escrituras chamado Jeremias, o profeta que mais lamentou. E sabe por
porque Jeremias lamentou muito? Porque o livro de Lamentações e o livro de Jeremias foram escritos quase todos os momentos da sua história, dos calabouços das prisões, nas masmorras, simplesmente quando ele estava trancafiado. Mas foi um momento que ele não tinha um abraço do homem amigo, mas foi um momento que a presença estava com ele. Os homens que mais venceram dentro das Escrituras foram aqueles que entenderam que não queriam aplausos humanos, mas que a presença de Deus era tudo na história dele. A Bíblia fala fortemente. Davi, em Salmo de número 63, esse salmo eu guardo comigo, porque ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua face e a Tua glória. Sabe por que Davi falava isso, Marcos? Porque ninguém conheceu a história de Davi. Muitos conhecem a história de Davi depois que ele matou Golias, depois que ele venceu o gigante, mas poucos conhecem a história de Davi quando ele era uma criança, quando ele era menino, com quem que ele se relacionava. Ele era pastor de ovelhas, era desprezado até pela sua própria família e pai, mas ele já tinha matado urso e leão no campo. O que o homem não viu, Deus estava vendo e capacitando ele para matar gigantes depois. Davi simplesmente não nasceu para matar um gigante, ele nasceu aperfeiçoando o que Deus tinha para ele, e no momento de matar o gigante ele matou. Mas se você for olhar a história, quando Davi peca, o homem tenta apagar a história dele. Não era mais o Davi o que matou o gigante, não era mais o Davi o que matou o leão e o urso, era Davi o que pecou, o que adulterou, o que fez o maior pecado da história, era o rei pecado. As pessoas esquecem das coisas boas que você faz e sempre vão julgar e condenar a errada que você executa. Só que o nosso Deus não vê como vê o homem. O nosso Deus, ele vê com um coração de pai, e quando ele olha para Davi, ele fala assim: olha, o seu pecado foi grande, mas a partir de agora eu vou fazer com a minha presença seja maior na sua história. Para quem não sabe as Escrituras, a Bíblia diz que simplesmente Davi, diz alguns estudiosos, ele só passou a escrever o livro de Salmos, alguns salmos, não eram todos, depois que ele pecou. Em outras palavras, ele entendeu que a presença era melhor do que o reinado, que a presença era melhor do que Betseba. Ele entendeu que a presença era melhor do que os seus filhos, que a presença era maior do que o seu trono, que a presença era maior do que o seu poder. Aí ele vai simplesmente para os braços do Pai e ele escreve o salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele estava falando para Deus a sua história. Por quê? Ele começou a escrever a sua história de salmos depois do pecado, porque ele se lançou na presença de Deus. Tem pessoas que pecam e quando pecam correm de Deus. Tem pessoas que pecam e quando pecam correm para Deus. É a diferença. Davi, ele pecou e correu para Deus, e quando ele correu para Deus, ele falou assim: Senhor, eu quero mais da sua presença. Ele via para ele como uma terra seca, ele via ele como uma terra árida, ele via para ele como uma terra sem vida, mas ele falava: não retire de mim o teu Santo Espírito. Sabe por que ele falava isso? Porque ele sabia que se ele fosse um rei sem a presença de Deus, ele era o próximo a morrer como Saul. Ele sabia que se fosse um rei mais rico da terra, com mais terras e ouro, e simplesmente com todo o poder na mão humana, ele não era nada sem a presença do Espírito. E quando eu digo isso para a igreja, quem é você aqui hoje? Será que o Espírito Santo, ele se faz presente na sua história? Ou você troca ele por momentos? Eu não tenho como acreditar que no momento que alguém está vendo uma pornografia, o Espírito Santo está olhando com ele. Eu não consigo acreditar. Enquanto você não dá atenção a uma amizade, o que essa amizade faz? A tendência é se afastar. Deus, ele ama ser amigo. E esse relacionamento chamado intimidade e presença,
só se cria quando as pessoas dão atenção para Ele. O seu dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, quantas horas você dá atenção para Deus? Dá atenção para Deus, aí eu ficar de joelhos, orando 24 horas? Não! Senhor, eu tenho amigos, mas esses amigos, eles não fazem eu perder a intimidade da sua presença. Senhor, eu tenho familiares, eu tenho um momento da minha família. Os melhores momentos da sua família não é sentado no sofá assistindo novela e nem Big Brother. O melhor momento da sua família é quando você sentar numa mesa e falar: hoje nós vamos buscar a presença do nosso amigo, Pai, Senhor, da nossa vida, da nossa história. Isso é viver na presença. Mas nós paramos de fazer isso. E sabe aquele sentimento que quando você fala alguma coisa errada e vem a sua consciência que você falou errado? Quem conhece isso? Diga amém. Diga amém. Isso não é você. Isso é o Espírito de Deus, com a presença dele dizendo: filho, essa palavra não é legal. Sabe aquele ambiente que você quer entrar, que antes de você entrar Deus fala: não é esse lugar, não é você. Isso é a presença dizendo: filho, esse lugar não é um lugar para você. Sabe aquele momento que você faz algo de errado dentro do seu coração, pensando contra alguém, o mal, ou seja o que for, e você sente algo que te incomoda? Isso não é você, é a presença. E tem uma coisa, Bill Johnson, ele fala em um dos seus livros, que o que mais constrange quem tem a presença não é simplesmente o fato de pecar, mas é simplesmente o fato de saber que continua errando. Tem pessoas na igreja, irmãos, que o pecado não constrange mais. O pecado virou moda. O pecado virou parte da sua história. E quando isso acontece dentro das pessoas, aí eu posso dizer para você: a presença não está dominando na sua vida, você está afastado dela. E quando a gente olha para alguém e fala assim: você está distante da presença, porque quando nós fazemos tantas coisas erradas e simplesmente achamos que estamos certos, é porque aquele que nos convence do pecado é quem? O Espírito Santo de Deus. Se você parou de ser convencido, é porque você mandou ele sair da sua história. E como fazemos que ele saia da nossa história? Quando fazemos do pecado uma prática de vida, um estilo de vida pessoal. Não vai achando você que você pega hoje, Deus te perdoa, amém. Você pega amanhã, você se arrepende, Deus te perdoa, amém. Você pega 3 vezes, Deus te perdoa, amém. Mas vai ter momentos que o pecado já tomou conta da sua história, virou um estilo. E sabe o que vai acontecer com você? Você não vai mais alcançar o perdão. Não é porque Deus não te perdoa, é porque você fez aquilo uma prática normal. Tem gente que pega escancaradamente e simplesmente acha que estão certos. Por quê? Porque aquele que convence que é a presença não está mais convencendo você porque não está perto. Amados, eu quero viver momentos de uma igreja alegre. E quando eu vejo uma igreja que não tem a alegria, estou falando o que Moisés tinha e as pessoas deixaram de ter: a presença da intimidade com o Espírito de Deus. Eu quero convidar você hoje a não ter uma vida com Deus aqui dentro, a não ter uma vida com Deus em alguns momentos. Eu quero profetizar que Deus ele vai acordar você na madrugada como Ele te acordava. Que Deus ele vai chamar você pelos sonhos como Ele sempre chamou. Que quando você estiver lavando louça ou roupa ou varrendo a sua casa, Deus vai gritar e vai bradar sobre a sua história e dizer: filha, eu estou te convidando como eu sempre te chamei. Eu estou falando para você, homem, quando estiver no seu trabalho, com os seus amigos, que Deus ele vai incomodar você para mostrar quem você é. Deus mostrou para Moisés que ele era, foi tirar
moças, senhoras, mulheres. Antigamente a gente só batia em mulher que andava toda desarrumada, toda arrumada, chamando a atenção. Hoje os homens são quase iguais ou piores, porque existem coisas que tiram a essência de alguém. E parece que as pessoas estão perdendo o senso da responsabilidade, da intimidade do Espírito Santo. Amados, não é a lei, mas as pessoas tinham tanta reverência há tão pouco tempo atrás. Ninguém tinha coragem de partilhar nenhum chiclete dentro da igreja. Ninguém tinha coragem nem de subir no púlpito. Ninguém tinha coragem nem de conversar, porque tinha reverência à presença. Verdade, meu Deus. Hoje, a gente olha para as pessoas, elas usam o celular. Eu acho que tem pessoas que usam até fone de ouvido na hora da pregação para ouvir o que o pastor está falando. Aí eu pergunto, onde está o coração dessas pessoas? Você tem que olhar para a sua casa. Você tem que achar a sua dracma perdida. A dracma perdida da sua história é a presença de Deus. E para você achar a dracma que está perdida, você precisa mexer nas suas estruturas. Você precisa varrer a sua casa. Você precisa tirar as coisas do lugar. Você precisa achar o valor que Deus tem para você. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem algo muito precioso nas suas mãos. Se alguma essa preciosidade sumiu da sua história, é porque você deixou sumir dentro da sua casa. E Deus está falando para você: essa dracma, esse valor, está na hora de você procurar e restaurar sobre a sua casa esses valores. Que valores são esses? Parece que eu tenho repetido isso em quase todos os meus sermões e mensagens, tudo. Eduquem os seus filhos. Digam não para eles nem dor. Falem mais. Conversem mais. Façam o que for. Constrangem eles. Mas não deixem as coisas da maneira que está. Essa dracma são os valores de uma casa. É a presença que muitas pessoas têm jogado debaixo do sofá. E está falando assim: Espírito Santo, fica aí. Quem está governando a minha casa aqui só são outras coisas. E aí eu peço para a igreja: o que é isso? As pessoas hoje não querem mais viver uma presença de Deus. Aí fala assim: mas viver na presença tem preço. A palavra santo quer se dizer separado. Ser santo não é vestir uma saia longa. Ser santo não é ter o cabelo mais comprido. Isso é uma doutrina, ou um costume, melhor dizendo. Ser santo é você entender o que o mundo pertence e o que não pertence a você. Ser santo é você dizer não às coisas que te afastam da presença e simplesmente dizer sim para aquilo que atrai a presença de Deus na sua história. Hoje, eu só quero convidar a igreja a entender uma coisa: vamos fazer da nossa vida a maior moda que o século XXI precisa conhecer. Uma moda chamada santidade. Glória a Deus. E quando fazemos a nossa vida santa, é quando temos tempo de relacionamento. É quando temos a palavra de autoridade sobre as pessoas que Deus colocou. Eu quero convidar a igreja a ter a alegria sobre o seu rosto. E a maior alegria é você mesmo desempregado. Você aí. Você mesmo que está buscando um casamento, que está frustrado. Pode ser você. Mas que quando você entra para a presença de Deus, a alegria formou sobre o seu rosto. Porque você sabe que o seu alvo é Cristo. Tem um inglês que fala uma palavra. Ele diz que a profundidade da espiritualidade não depende de mudar as coisas que você faz, mas antes de fazer para Deus apenas o que você normalmente faz para si mesmo. Deus, Ele não quer mudar as coisas que você faz. Ele quer que você primeiro faz para Deus as coisas que você faz para si mesmo. Eu me alimento todo dia, pastor, de comida. Deus quer que eu me alimente do Espírito Santo. Eu me
Eu me limpo, eu tomo banho, eu passo perfume. Deus quer que nós tomamos um banho da graça todos os dias, que nós nos perfumamos com o perfume da rosa de Saron. Sabe o que é isso, irmãos? É viver na presença. Você pode fechar os seus olhos. Existe alguém aqui que precisa ser reverenciado. Existe um pai aqui, a qual te chamava sempre nas madrugadas e você dava ouvido, e você está falando: Deus, o Senhor não